E aí, pessoal? Bom, a gente está chegando no final dessa nossa série de vídeos sobre videoaula, onde o tema que a gente tem levado durante toda essa série aí é professor youtuber. Bom, vamos lá. Então, seguindo a nossa sequência aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre edição. Eu já deixei a minha opinião sobre a questão de que, para mim, o ao vivo, como se fosse uma live, né, a videoaula ao vivo, ela tem que ser muito pontual, na minha opinião, muito específica, talvez para um alinhamento, para um contato semanal com os alunos, com uma dinâmica diferente, talvez para usar só para recapitular a semana, enfim, tá? Aí cada escola usa a sua estratégia. Mas eu defendo que a melhor saída é o gravado. Porque no gravado a gente diminui as possibilidades de um erro, de problemas técnicos. Eu dei o exemplo, se a gente tem o professor fazendo ao vivo e o aluno também assistindo ao vivo, o que acontece? Pode cair a conexão do professor ou pode cair a conexão do aluno. Então, são duas probabilidades, né, duas possíveis falhas técnicas que podem acontecer e a mensagem é interrompida, o ensino é interrompido e tudo fica mais difícil, né? A retomada é mais difícil. Quando eu estou numa live e a live cai, ela volta, na maioria das vezes ela volta com bem menos pessoas. Porque aquelas que estavam mais ou menos ali, aproveita que caiu, deixa quieto. Então, como a gente está falando de gravado, aí a gente envolve um recurso que pode ajudar ainda mais no levar da mensagem e do ensino e da aula, que é a edição. Você tem vários recursos que você pode utilizar, mas também tem que usar esse recurso com inteligência, com cuidado. Eu não estou falando aqui para ficar fazendo uma série de coisas na edição, tudo porque isso também pode atrapalhar e desviar a atenção. Vou dar um exemplo. Aí você quer colocar lá trilha, quer encher de música e tal, e a trilha às vezes fica mais alta, dispersa. Fora a questão de direitos de trilha, que você vai ter que pesquisar trilha que não tem problema para você utilizar e tal, mas é uma coisa que tem que ser usado com muito cuidado, então já precisa de alguns conhecimentos maiores de edição. Então a trilha, se for colocar, tem que colocar baixinha, de preferência no começo e no final, se for o caso, na abertura, se for de repente pode fazer uma abertura com o tema da aula. Cada lugar, eu já conheço lugares que não fazem, eles editam, mas não faz personalização nenhuma, é só para garantir que vai estar subindo direitinho e gravado direitinho. Você pode, o calendário, né, o cronograma ali de aulas fica mais seguro, possibilita o aluno, talvez, por alguma questão que não pode assistir no momento ali do ao vivo e também a aula não tenha sido gravada, possibilita assistir depois, mas enfim. Então, na edição você pode utilizar desses recursos que vão incrementar, vai dar um efeitinho legal. E tem vários softwares que são bem simples de editar e de fazer, né? Aqui vai um toque também para a instituição, para a escola. É importante que você dê o suporte pro professor nesse sentido, né? Eu conheço escolas que disponibilizaram tablets, conheço escolas que disponibilizaram conteúdos de suporte, mas enfim, falando de edição, então você pode colocar, às vezes alternar entre a sua imagem e uma apresentação, ou pode alternar de colocar a sua imagem no cantinho, ou de repente, eu já vi uma aula infantil onde a professora colocou um tecido verde atrás, que a gente chama de chroma key, você já deve ter visto em cenas de making off de filme, que é aquele fundo verde que você clica e aí você consegue remover tudo e colocar alguma coisa por trás. E gente, olha só, fazer isso não necessariamente mas espera aí, não recortou direito. A gente não está falando de profissional, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de dinamismo. Então, tem vários softwares também de próprias plataformas que estão utilizando, que você filma com fundo verde, ele já tem um jeito de recortar o fundo, é um clique. E tem fundos ali que você pode carregar, imagens que você pode carregar. Isso para criança, de repente, funciona muito bem, né? Você coloca ela, é como se você estivesse dentro daquele contexto, daquela realidade, e coloca ela também. Nossa, o Pro tá ali, ó, na floresta, ou em tal lugar. Uma professora, amiga minha, mandou um exemplo que ela fez, é justamente isso. Ela tá falando sobre isso, se não me engano, rios, riachos e tal.
E ela justamente faz isso, ela recortou o fundo, né? O software recorta o fundo e colocou uma floresta. E, cara, é obviamente que você vê falhas de recorte, é lógico. Mas, gente, presta atenção numa coisa. Aqui a gente não está buscando a perfeição a nível de profissional, vai para TV e tal. A gente está falando de uma maneira dinâmica de ensinar. Então, a criança não está vendo, o recorte e tal. Não está vendo. Adulto vê isso, o profissional vê isso. De resto, tá tudo certo. Fica bacana, fica muito bom. Às vezes você filmou o tempo todo ali com num quadro, igual aqui. Vou fazer um exemplo na edição para você ver. Então agora eu posso cortar um pouquinho mais, aproximar mais. Tá vendo? Ó? Aproximei mais ainda agora. Agora abri o plano de novo. Você entendeu? Então dá para fazer isso. Dá para você utilizar. Porque o que vai acontecendo? Vai ficando dinâmico, vai dando essa quebra de visual e, mais uma vez, mantém a mente ativa. Tudo que é movimento mantém a mente ativa. Outra coisa que você pode fazer na edição é o que eu falei. Às vezes você grava uma aula maior e, de repente, você conversa ali, tem que conversar com a escola, mas você, de repente, divide aquilo. Pô, ficou muito grande. Divide. Você tem a condição de escolher ali, de dividir aquela aula, parte 1 e parte 2. É uma saída. De repente, essa aula precisa ser muito grande. Aí você dá um intervalinho no meio. 2 minutinhos, para a criança dar uma estalada, o aluno dá aquela reposicionada e retoma. Então, a edição, o vídeo aula editada também te permite isso. Permite você fragmentar alguma coisa que, de repente, ao assistir, você percebe que está muito longa. Bom, o que você tem que entender é que a edição, ela tem o poder de você tornar um pouco mais atraente. E tirar, de repente, algumas coisinhas que você acha que eu posso tirar. Lembra, quanto mais objetivo você for, melhor é a mensagem, melhor é a compreensão da sua mensagem, do teu ensino com aquela videoaula, tá bom? Lembrando só, eu tenho uma regra, tenho até outros vídeos no meu canal no YouTube e tal, que eu falo muito sobre o menos é mais, o simples também funciona. Então aqui eu não estou falando de complexidade de edição. Aqui eu estou falando da edição que ela dá um toque especial, que ela traz uma movimentação mais bacana, ou em planos, ou numa trilhazinha com cuidado, mas que vai te ajudar aí a tua videoaula a ficar ainda mais dinâmica. Mais uma vez, compartilha aqui comigo os teus aprendizados, aquilo que você está, de repente, conseguindo absorver dessa série desses vídeos. Se você está vendo esse vídeo aqui, é o primeiro que você está vendo por algum motivo, volta lá nos outros. Talvez tenha muita coisa no meio, por mais que às vezes o título diga uma coisa, às vezes no meio do caminho surge alguma sacada que também vai poder te ajudar. E não deixa também de compartilhar aí com os teus amigos de profissão que de repente também possam precisar desse conhecimento. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.